palavra do Senhor nos ensina assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E tendo dado graças, e do mesmo modo depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. E agora, Senhor, aplica essa palavra e aquilo que vamos viver nesse memorial logo mais, às nossas vidas, de maneira que isso que temos tanta familiaridade se torne novo para nós por causa da Tua palavra. Aplica, Senhor, a nossa vida, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo primeiro dia da semana, a igreja do Senhor Jesus, lá nos tempos do Novo Testamento, se reunia. Eles faziam isso porque era o dia da ressurreição do Senhor, o domingo, e eles iam lá para celebrar Jesus. Naquele tempo, o judaísmo e o cristianismo estavam meio misturados. Eles iam ao templo de Jerusalém no sábado para participar das cerimônias judaicas, mas todo primeiro dia da semana, o domingo, eles estavam reunidos. Cada igreja, cada comunidade naquela época era um pouquinho diferente. Alguns faziam isso ao amanhecer. A história da igreja nos diz que logo de madrugada, quando o sol nascia, a igreja se reunia. Por quê? Porque eles sabiam que era de madrugada que Jesus havia ressuscitado. Alguns não podiam fazer isso, então faziam em outros horários, mas todo primeiro dia da semana faziam isso. E sabe o que eles faziam? Aquilo que era distintivo, diferente, além de orarem, de lerem a palavra, de se admoestarem uns aos outros, eles celebravam a ceia do Senhor. Comiam o pão e o vinho e partilhavam desse momento. E eu fico pensando como Jesus foi sábio, porque ele sabia que nós somos fáceis para esquecer as coisas. Não é verdade? A gente ouve um sermão domingo, quando é terça-feira, com certeza você já esqueceu tudo. Talvez o que fique foi uma música que a gente cantou aqui, uma ilustração que o pastor pregou. Então Jesus colocou essa cerimônia que se repetia, de tal maneira que a gente ficasse com isso na memória e na mente. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vai aprender que ele revela no seu simbolismo alguns princípios norteadores da nossa fé. Coisas que não podemos esquecer. E ele deixou aqui para nós. E nessa manhã eu quero olhar para alguns desses princípios. Primeiro princípio, ele aparece logo no primeiro versículo, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Primeiro princípio
que esta cerimônia nos ensina é que o nosso culto começa com gratidão. Para pensar por que isso era tão importante para Jesus nos ensinar. Naquela noite em que ele instituiu esse memorial, ele sabia tudo o que ia acontecer. O Evangelho de João nos diz que, sabendo tudo o que ia acontecer, ele nos amou até o fim. E a primeira coisa que ele faz é agradecer. Antes de qualquer coisa, ele pega o pão e agradece. E coloca em prioridade a gratidão ao Pai. É tão importante isso que a igreja primitiva chamava a ceia do Senhor, ela tinha vários nomes, a gente vai encontrá-los no Novo Testamento, na história, vários nomes para a ceia do Senhor. Mas o nome que ficou guardado ao longo da história era Eucaristia. Já ouviu esse nome? A Eucaristia? A Eucaristia que nada mais é do que uma palavra grega transliterada, que é justamente essa palavra que está aqui, e tendo dado graças. A igreja entendeu, tudo começa com gratidão. Fala para mim aqui, tudo começa com gratidão. Você vai cultuar a Deus? Jesus está dizendo, comece com gratidão. E aqui tem uma coisa tão importante. O que ele queria nos ensinar? É que quando a gente está num culto, não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Deus. Por que ele estava querendo isso? Porque ele conhece como nós somos. A gente chega aqui no culto e olha assim, o pastor está com a mão no bolso, não gostei, tinha que tirar a mão do bolso. Tira. Você viu o sapato dele? Ou a gente olha para o irmão, não gosto disso. Mas a gente não entende que o culto não tem a ver com a gente, o culto tem a ver com Deus. Tudo começa com Ele, com gratidão. E Jesus começa, olha, eu estou vendo a coroa de espinhos, eu estou vendo a cruz, eu estou vendo, ele sabia de tudo, e ele começa como? Te dou graças, Senhor. Porque tudo começa com Ele. O culto não gira em torno do eu, do meu, mas do Senhor. E toda a obra do Senhor não é para satisfazer a nós, é para glorificar a Deus. O que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo é, você não é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é Jesus, é o Pai. Ele é que é digno de adoração. E toda vez que nós nos reunimos aqui, e para celebrar a ceia do Senhor, ela está dizendo, olha para cima e não olha só para você. Num mundo que tudo gira em torno de você, do eu, ele começa a cerimônia mostrando que tudo é para o Pai, o Senhor, o Todo-Poderoso. Creio que Jesus queria que todo adorador entendesse o sentido e a origem de todas as coisas. Talvez por isso, uma das doxologias são frases que eram repetidas pela igreja, num tempo que muita gente não sabia ler e escrever, a maneira de fixar na mente eram as cerimônias e algumas frases chaves que em todo culto eram repetidas. E essas doxologias estão espalhadas no Novo Testamento. E uma delas foi aquela que nós lemos hoje de manhã. A Bíblia disse assim, o apóstolo Paulo repete uma doxologia que era dita pela igreja, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos, capítulo 11, verso 36. Toda vez que nós celebramos esse memorial, nós somos lembrados, tudo pertence a Deus Pai. Dele procedem todas as coisas, o mundo onde nós estamos, a vida que anima o nosso corpo, foi o sopro de Deus. E a Bíblia diz que quando você morrer, o sopro de Deus volta
para Ele, a tua vida é emprestada. Você já parou para pensar? E você fica dizendo, tudo em volta de mim. Não, a vida é emprestada, vai voltar para Deus. E você volta para onde? Para a sepultura. O pó volta ao pó. É isso que está na Bíblia. Os alimentos que você comeu hoje de manhã no café é graça de Deus. A roupa que você está vestindo é graça de Deus. Tudo é obra das mãos de Deus a seu favor. E cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos num culto, a gente está sendo convidado por Jesus a dizer, é Ele, é por Ele e é para Ele. Por meio dele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Não apenas isso, mas a Bíblia vai ensinar para a gente que mesmo que você não acredite, mesmo que você não queira, é assim. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça, quando a corda do poço se parte. E então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Mesmo que você não queira, tudo depende dele. Não tem jeito. Por isso, a Bíblia está ensinando, para Ele seja toda a glória. E esse memorial nos recorda que o mais importante aspecto da vida é que nós existimos para a glória de Deus. Tudo mais deixa de ter sentido se nós vemos as coisas na perspectiva que Deus vê. Se você está olhando na perspectiva que todo mundo vê, você está olhando a vida aqui na terra. Mas se você começa a olhar na perspectiva de Deus, você vai olhar na perspectiva da eternidade. Então, muito do que você acha que é tão importante não vale nada, porque não vai existir na eternidade. Eu me lembro de um sermão que eu lia muitos anos atrás, de um grande pregador americano, e esse sermão foi o sermão do funeral da sua mãe. Eu falei, o que esse cara pregou no funeral da mãe dele? E foi tão interessante que ele falou sobre vida e morte. Ele disse que o primeiro trauma que o ser humano vive é o trauma do parto, do nascimento. E ele começou a descrever, ele disse assim, o bebezinho, quando está no ventre da mãe, ele está protegido, ele está quentinho, porque o corpo da mãe está aquecendo, ele não precisa respirar, porque a mãe já fez toda a troca gasosa do sangue, e pelo cordão umbilical já chegou para ele completo, perfeito, maravilhoso. Os ruídos não são tão intensos, porque ele tem um colchão de água, e esse colchão o protege. As agressões de fora não chegam, porque tudo isso está protegido. E aí a natureza começa a mudar, e chega o momento de nascer. E de repente ele é obrigado a virar de cabeça para baixo, e se encaixar no canal ali para onde vai sair, e ele não gosta disso, o narizinho dele começa a ficar apertado, e ele não quer sair de lá, mas a natureza o expulsa de lá, e quando ele sai, é horrível, está frio, não tem aquele calor, o seu pulmão nunca funcionou, ele começa a ter que respirar, é difícil. Por isso ele chora. E a psicologia diz que esse é o primeiro trauma do ser humano. E de repente aquele pregador pegou essa imagem tão bonita e disse assim, assim é a vida. Às vezes nós estamos presos a esse nosso mundinho do tempo, achando que é tudo que existe, mas tem tanto mais lá fora.
E quando a gente sai para fora, a gente nem lembra o que viveu lá dentro. E assim há de ser a eternidade. Por isso, se você vive esse mundo só pensando no agora, no você, então você não entendeu nada, porque isso aqui vai passar. E você precisa da graça de Deus, porque tudo é por Ele, para Ele. Glória seja dada a Ele. Amém. Mas esse não é o único princípio que está aqui nesse texto. O próximo princípio está no pão. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. O segundo princípio que nós encontramos está no simbolismo do pão. Jesus afirmou que o pão era símbolo do seu corpo. O pão não é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não está nesse pedacinho de pão. O corpo de Jesus está simbolizado nesse pedacinho de pão. É uma metáfora. Mas qual seria o princípio desse simbolismo? Por que esse pão a gente come todas as vezes que celebra esse memorial? Eu creio que Jesus queria que nós entendêssemos que adorar a Deus sempre será uma experiência de encarnação para nós. Assim como Jesus ter um corpo foi uma experiência de encarnação. Você precisa entender que Jesus existia antes de ter nascido. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, que ele era a palavra viva de Deus que criou todas as coisas. Lembra lá no Gênesis, quando ele disse: haja luz e houve luz, faça separação entre águas e águas. Lembra de tudo isso aí? Aquela palavra poderosa que criou todas as coisas era a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele era um com Deus, em espírito. Porém, quando a Trindade divina se reuniu, e é por isso que toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, vai ver que o Deus está sempre no plural, ele nunca está no singular, para dizer para a gente: olha, é a Trindade divina se reuniu e um segredo foi tramado. Como é que a gente vai salvar esse homem? E aí o plano de Deus para a nossa salvação foi elaborado por eles. E aí o Filho, a palavra viva de Deus, ele disse: eu vou fazer essa parte. Qual era a parte dele? Esvaziar-se da sua glória para caber na forma humana e habitar entre nós. É isso que o pão simboliza, que um dia Jesus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e habitar entre nós. Por que se esvaziar da sua glória? Porque o Deus infinito, todo-poderoso, não podia caber num corpo. Então ele tinha que se esvaziar. Agostinho fez uma ilustração sobre isso. Ele disse assim: o mar não cabe num balde. Por isso Cristo tinha que se esvaziar da sua glória. Ele era infinito. E aí, cada vez que nós comemos desse pão, nós estamos lembrando que um dia Jesus se encarnou por nós. Agora, qual é o princípio para nós? Nesse memorial, ele parte o pão como um símbolo da sua encarnação, identificação e substituição, mas também nos convida a comer desse pão. Não é isso mesmo? Daqui a pouquinho a gente não vai fazer isso, vai pegar o pão e num determinado momento você vai comer o pão. E lá no Evangelho de João ele vai dizer: se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue. Gente, olha que negócio esquisito, eu estou comendo carne de... Não, é o símbolo.
Mas ele está dizendo assim: se você não me encarnar, assim como eu me encarnei, você não tem parte comigo. Cada vez que eu como desse pão, Jesus está dizendo para mim: eu me encarnei, mas eu espero que você me encarne, ou seja, eu entre dentro de você de uma maneira tão extraordinária, tão grandiosa, que eu e você sejamos um. Assim como eu e o Pai somos um. Assim como eu revelei a imagem de Deus aos homens, você vai revelar a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo às pessoas dessa terra. Porque eu estarei em você, no seu coração, na sua vida, no seu falar, nos seus olhos, no seu jeito de viver. E as pessoas vão ver Jesus nessa terra. Cada vez que eu como desse pão, Jesus está dizendo para mim: a sua adoração, a sua experiência de fé tem que ser transfigurada na sua vida. E Jesus tem que ser visto através de você. Como é que a gente encarna Jesus? Quando pela fé Ele faz parte de nós. E a nossa vida é permeada por Ele, a ponto de sermos a imagem de Jesus diante dos homens, como Ele foi a imagem de Deus para nós. Foi por isso que Lutero, ele ensinou que todo cristão deve ser um pequeno Cristo. Esse foi o ensino de Lutero. Todo cristão é um pequeno Cristo, para o seu próximo, para as pessoas que estão à sua volta. Se você é um discípulo, um seguidor de Jesus, então você precisa encarnar Jesus no seu estilo de vida e no seu caráter. E cada vez que nós comemos desse pão, é como se o Senhor Jesus olhasse nos nossos olhos e estivesse dizendo a cada um de nós em particular: daqui a pouquinho você vai comer desse pão. Veja Jesus, Ele está olhando para você, olhando nos seus olhos e dizendo assim: filho, sua fé precisa ser mais do que uma cerimônia. Sua fé precisa fazer com que eu viva em você e você viva em mim através do Espírito Santo. Seu compromisso comigo precisa ser tão forte e irreversível como a minha encarnação, que vai durar toda a eternidade. Você sabia que Jesus nunca mais vai ser o que Ele era no Gênesis? Por toda a eternidade Ele vai ter um corpo, e nós teremos um corpo semelhante a Ele. Ele está dizendo: olha, se você me encarnar, se você me receber, não tem como voltar atrás, tem que ser para sempre. Sua obediência à minha vontade precisa ser tão radical como foi a minha encarnação e a cruz. Houve momentos que Jesus queria dizer e disse: passa de mim esse cálice, não foi? Mas Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E Ele está dizendo para mim e para você a mesma coisa. Olha, se eu sou o Senhor da sua vida, haverá momentos em que você não vai gostar, mas como eu fiz, faça você também, vá até o fim. Você precisa estar tão identificado comigo como eu com você, quando me fiz carne por amor a você, para que você entendesse as coisas através de alguém que pudesse falar a mesma linguagem que você fala, viver as mesmas coisas que você vive. Seu amor por mim deve ser tão intenso como o meu por você, para que toda a minha bondade, amor e misericórdia possam ser vistas na sua vida através de palavras e ações. Você será parte do meu corpo na terra até a minha vinda. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Cada vez que comerem deste pão, lembrem de tudo isso e me encarnem um pouquinho mais. Mas talvez você olhe para mim e diga assim: pastor,
É possível viver assim? Isso é um mundo imaginário. A gente está na vida real. Interessante que eu ouvi uma pessoa essa semana me dizendo isso. Eu confrontei um pecado na vida dessa pessoa. Essa pessoa disse assim: pastor, eu vivo no mundo real. O mundo real é assim. Será que é? Será que tudo isso que eu estou falando é utopia? Não. É verdade. Poderosa. E a gente está cheio de exemplos da história de gente que viveu assim e marcou esse mundo com a graça de Deus. Eu li a história essa semana de um homem chamado Richard Wurmbrand. Esse homem escreveu um livro que muita gente leu anos passados, chamado Torturados por Amor a Cristo. Alguém leu esse livro aqui alguma vez? Alguns aqui, né? É livro velho. Torturados por amor a Cristo. Esse aqui foi um líder do movimento da igreja sofredora, da igreja perseguida na história. Ele nasceu em Bucareste e, filho de judeus, ateu, se converte ao cristianismo em 1938 e, por causa da sua conversão radical a Jesus, ele sente o chamado para ser um pastor, ele se torna um pastor da igreja luterana. Mas em 1948 chega o comunismo lá na sua terra, na Romênia. E por causa do comunismo ele vai ser preso. Passa 14 anos nas prisões e nos campos de concentração, de trabalhos forçados. 3 anos em solitária total, porque ele não parava de falar de Jesus mesmo na cadeia, até para os guardas. E num dos relatos desse livro, aquele homem foi espancado, ele conta que foi espancado até desmaiar, obrigado a permanecer de pé por várias horas, submetido a um frio extremo. No entanto, quando ele era questionado pelos carcereiros, eles viam aquele homem orar por aqueles que os maltratavam e abençoá-los. E um dia, um desses carcereiros chegou perto dele e disse assim: você ainda ama a Cristo de quem você fala no meio de tudo isso? E cheio do Espírito Santo, aquele homem respondeu: sim, e eu também amo você. Os colegas de cela testemunharam que ele compartilhava o pouco que recebia, cantava hinos em voz baixa, pregava o evangelho até mesmo aos guardas. E para muitos a sua vida se tornou a encarnação prática das palavras de Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele foi libertado em 1964, fundou a missão Voz dos Mártires. E cada testemunho, mensagem que ele pregava, era bem claro: Cristo está presente no meio da dor e o amor de Deus vence até os piores inimigos. Ele faleceu em 2001, mas a história continua ecoando como exemplo de uma vida em que Jesus não era apenas uma crença, mas uma presença constante. E nele a gente podia ver o reflexo de Jesus. Mas ele não é o único. Esse mundo está cheio de pequenos cristos que entenderam o que significa esse memorial, que quando recebemos Jesus é para ser parecidos com Jesus. Isso não é segundo a nossa natureza, mas é porque a natureza da graça de Deus transforma a nossa vida. E cada vez que comemos desse pão é como se Jesus estivesse dizendo: me encarne um pouquinho mais. Em que área da tua vida você tem dificuldade de encarnar Jesus? Às vezes a gente é rebelde. Nosso senso de liberdade, força. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Não, isso aqui é meu. Nada é meu, tudo é teu, Senhor.
porque a glória é tua. Terceira e última coisa. Perdão, não é a última. Terceira coisa. 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Pão, graças, pão, e agora o vinho. E o terceiro princípio tem a ver com o simbolismo do cálice. Mas qual é o símbolo do cálice? A nova aliança no sangue dele vertido por nós. É isso que Jesus ensinou. Mas o que representa essa nova aliança? Um pacto. A palavra aliança aqui é um pacto de comunhão com o Senhor, com o seu povo. Essa é a nossa parte da aliança. Jesus já fez as outras. A nossa parte é assumir um pacto com Ele. No nosso pacto, eu me comprometo com Jesus e com o seu povo. E Ele vai nos dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Essa é a aliança, esse é o pacto. E aí, a nossa aliança começa quando nós decidimos, pela fé, andar com Jesus, em comunhão com Ele. Encarnar Jesus, fazer parte dos projetos de Deus. Mas continua quando entendemos que ter comunhão com Ele é viver com aqueles que vivem esse mesmo pacto, tendo comunhão com uma igreja do Senhor. E aqui tem uma coisa que hoje corre por aí. Eu posso ter parte nesse pacto sem fazer parte de corpo nenhum. Eu vou ser um cristão solitário nessa terra. Queridos, não existe isso. Você é só um pedacinho do pão, porque Jesus pegou o mesmo pão e partiu. Você não é o pão inteiro. Você não é o corpo inteiro. Você tem alguns dos dons, mas você precisa de outros dons para completar a obra de Deus. E você precisa entender que não é nada com você, é por Ele. E que, já que é por Ele, Ele está dizendo, aprende a conviver junto. E ali a gente se esfrega. Eu não vou com a sua cara. Não vai mesmo. Porque a minha cara é feia demais. Mas eu sou amado de Deus tanto quanto você é. Me lembro de um dia ter perguntado para o Dr. Shed, né? Dr. Shed, a gente tem que amar todo mundo mesmo, de verdade. Tem, a palavra de Deus diz. Diz assim, mas até aquele irmãozinho chato que é uma pedra no sapato, que tem uns assim, viu? Eu conheço. Ele olhou com aquela carinha dele, assim, tão simples, mas tão profunda. Será que Jesus não colocou essa pedra no seu sapato porque você precisava dela? Para aprender alguma coisa que você não quer aprender? Falei, tá bom, não vamos continuar não, porque essa conversa está ficando difícil. Sabe, a parte dele no pacto, ele já fez. A nossa parte é um compromisso inalienável com Ele. A nossa parte do pacto é viver esse novo e vivo caminho. E parte dele, Jesus já fez, abrindo a sala do trono para as nossas orações e as portas da vida eterna para nós. Mas a outra parte é cultuar Deus num constante renovar da nossa parte da aliança. Cada vez que a gente pratica essa cerimônia, Jesus está dizendo assim, checa como é que vai o seu pacto. E é interessante porque o povo que praticava isso lá nos primórdios entendia muito bem. Nas festividades públicas daquele tempo, o povo precisava se apresentar diante dos agentes de Roma e renovar a sua aliança de submissão ao império, declarando César
como o Senhor. Em toda festividade pública, eles colocavam uma estátua de César ali. O povo tinha que se apresentar diante da estátua de César, declará-lo como Senhor e queimar incenso aos pés daquela estátua. Por isso, muitos cristãos não fizeram isso e foram mortos. E eles recebiam um certificado. É por isso que algumas igrejas, até hoje, fazem isso. Eles oferecem um certificado de participação da ceia do Senhor. Tem umas que tem uma carteirinha que você bate o carimbo. É verdade, não estou brincando não, até hoje. Vai lá, bate o carimbo, participou da ceia. Porque naquele tempo era assim. Quando ia lá, essas festividades, você recebia um libelo. Esse libelo era um certificado dizendo: você confirmou a sua aliança com Roma. Jesus pegou essa imagem e colocou aqui: todas as vezes que vocês se reúnem, vocês celebram de novo a nova aliança que foi firmada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, no poder do meu sangue. E a gente renova o nosso pacto, o nosso compromisso. E a gente checa a nossa alma para saber se há algo que não estamos vivendo ou nos comprometendo em aceitar. E toda vez o Senhor nos lembra que a aliança precisa ser renovada e ativa nas nossas vidas. Caso contrário, nós podemos ter impedidas algumas partes das bênçãos desta aliança. Abandonar a aliança é colocar-se debaixo das maldições daqueles que não têm aliança. É tão forte isso, que às vezes a gente partilha das coisas da fé e não entende isso. Mas a palavra é muito clara. O livro de Hebreus explica isso com muita profundidade. Me permitam ler. Hebreus 10, versículos 26 a 31, diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, você entendeu? Eu sei o que Deus quer que eu faça e eu não quero fazer. Isso é pecado. Eu continuo a pecar de propósito. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, eu já entendi que está errado, mas eu continuo fazendo. Já não resta sacrifícios pelos pecados. Você entendeu isso aqui? Já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Pelo contrário. Resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, lá no Velho Testamento, o perdão dos pecados era feito pelo sacrifício de um animalzinho, lembra disso? Pegava uma ovelhinha, matava, e o sangue daquele animalzinho servia como propiciação pelos pecados. Hoje não tem isso. O Cordeiro de Deus quem é? Se eu estou sendo confrontado pela palavra e não quero viver a palavra, Hebreus está dizendo: eu estou pisando em Cristo, dizendo não quero, e estou profanando o sangue da aliança. O sangue não é de animal, não, é de Jesus, porque ele pagou um alto preço pela minha vida. E aí Hebreus continua: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, Jesus nos lembra que temos um pacto com Ele. E esse pacto tem 2 partes. Eu tenho um compromisso com Jesus. E cada vez que participamos da ceia, nós estamos renovando o nosso compromisso com Jesus. Por isso, Paulo, no mesmo texto que nós lemos,
ele acrescenta, logo depois da celebração do sangue ali, do cálice, verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hoje o Senhor quer que você examine a você mesmo e tenha coragem de se arrepender do que tem feito, que representa a quebra do pacto. Que você tenha coragem de confessar, de buscar perdão e o poder do Espírito Santo para viver o novo e vivo caminho. Agora, a gente cria mecanismos interessantes. O pão e o vinho que estão aqui nesse kit que você vai receber daqui a pouquinho, eles não são o corpo e o sangue, nem são o pacto. Eles são um símbolo. E olha a tolice. O Senhor Jesus chega aqui e fala para você: examine-se a si mesmo e não coma indignamente. E aí eu digo assim: eu não vou pegar o pão nem o vinho porque eu estou em pecado. Eu já vi muita gente fazer isso. Tolo. Perdão. Tolo. Porque isso é só o símbolo. Jesus está dizendo: você já pisou no meu sangue. Você já pisou na minha obra. Você já está sob juízo. Eu estou te dando uma oportunidade de arrependimento. Para você comer e beber dignamente, porque acertou a sua vida comigo. O pecado não é comer ou beber. O pecado é viver errado. Tendo conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo quando a gente celebra a ceia do Senhor é: pacto comigo é coisa séria. É um pacto, é um compromisso. Eu vou te abençoar. Mas, se você não entende isso, as bênçãos desse pacto são retiradas. Ele diz: tem muitos fracos e doentes. Vai vir luta, vai vir sofrimento, vai vir angústia. E, queridos, tem alguns que estão lutando com coisas que nunca vão ser resolvidas enquanto não se renderem a Jesus. Por quê? Porque o entrave é você. A mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Ela está estendida. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus. É isso que está na palavra. E cada vez que celebramos, o Senhor está dizendo para a gente: acerta a sua vida, confirma o teu pacto. Hoje, ao celebrarmos esse memorial, o Senhor nos convida a repactuarmos o nosso compromisso de vida e de fé com Jesus. Não adianta só não comer. Adianta, sim, se render. Última coisa, verso 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por fim, celebrar a ceia do Senhor é lembrar da nossa missão. Nós fomos comissionados para anunciar a sua morte e ressurreição, a salvação, até que Ele venha. E cada vez que comemos do pão e bebemos do vinho, o Senhor está perguntando: como é que vai a tua missão? E aquela pessoa que eu coloquei bem do seu lado para você abençoar, você já abençoou? E a gente está se examinando aqui, lembra? E o Senhor está dizendo: olha, o sangue daquela pessoa está na sua mão. Quando as pessoas cantavam de mãos levantadas,
ou oravam de mãos levantadas, eles estavam dizendo: Senhor, as minhas mãos estão limpas do sangue. O que é que Jesus vê quando você levanta as suas mãos? Porque Ele está dizendo: olha, você é responsável. Tem gente à sua volta que Jesus está dizendo: você é a única pessoa que pode levar salvação para essa pessoa. Começa. Porque você faz isso até que Ele venha. A missão não termina. Não tem aposentadoria para crente. Fala assim, para quem está perto: você não está aposentado. Ó, negativo. Você é servo de Deus para a glória de Deus. Nessa manhã eu queria celebrar a ceia do Senhor com você. Eu estava estudando esse texto, tanta riqueza, gente. Eu já preguei tantos sermões nesse texto. Tem hora que a gente pega o texto da Bíblia e diz assim: será que eu consigo pregar outro sermão desse mesmo texto? Mas, gente, que coisa linda é a palavra de Deus, que riqueza! E eu estava estudando esse texto, eu confesso que eu fiquei umas 10 horas estudando esse texto, só estudando esse texto. Mas Deus falou tanta coisa que eu não consegui pregar num sermão, eu tive que riscar tudo, risquei um monte. Você nem imagina tanto que eu tirei. Porque eu vi tanta coisa linda de Deus para a minha vida. E aí eu queria repartir com você. E hoje de manhã eu cortei mais ainda. Falei: não vai dar tempo. Mas tem tanta riqueza. Mas a coisa mais bonita é que a gente coloque Jesus no centro de tudo e se comprometa com Ele. Querido, Deus vai derramar esse avivamento nesse lugar. Nós vamos ver as armas do tráfico queimadas em praça pública em nome de Jesus. E isso não é obra de homem, não tem homem que possa fazer, não tem pastor que possa fazer, não tem igreja que pode fazer, mas Jesus pode. Mas Ele tem que levantar um povo que entenda que tudo é para a glória dEle. Um povo que queira encarnar Jesus nas suas ações, gestos e palavras. Um povo que sempre esteja repactuando e avaliando o seu pacto. E um povo que cumpra a sua missão. E eu vim aqui convidar você a fazer parte desse povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é bênção. As coisas extraordinárias de Deus acontecem quando o povo de Deus se compromete com o Senhor da sua vida.